Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A crise aguda trazida pela pandemia do coronavírus se sobrepõe a uma outra crise, essa crônica, e que abarca diversos setores. Trata-se da transformação das políticas industriais e de inovação, fortemente influenciadas pelo processo de crescente liberalização e privatização de áreas como saúde e educação. Isso tem gerado uma crise de caráter econômico, social, político e ambiental. Na aula de hoje, o professor José Cassiolato vai trazer uma contextualização da conjuntura científica, tecnológica e de inovação global contemporânea e como ela é afetada ou tem responsabilidade pela pandemia da Covid-19. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, ciência, tecnologia e inovação em saúde no contexto da quarta revolução industrial. Bom dia a todos, meu nome é José Eduardo Cassiolato, eu sou professor do Instituto de Economia da UFRJ e lá coordeno, junto com a professora Helena Lastres, a Rede CIST, que é uma rede de pesquisa em arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais. Nós vamos ter hoje a aula 2, cujo título é Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde no contexto da quarta revolução industrial, do módulo Complexo Econômico Industrial e Inovação da Saúde. Este é um curso que parte basicamente do nosso grande problema da humanidade atual, que é a pandemia do Covid-19. Então a gente tem que começar falando rapidamente dessa crise, que é a crise trazida pelo Covid, e que é uma crise aguda. É uma crise aguda porque ela está tendo um impacto enorme na vida das pessoas, o número de mortes é elevado, o número de casos é elevado, há um desconhecimento muito grande do que está por trás dela, entende? Quer dizer, mesmo o grande conhecimento científico, tecnológico e inovativo que a gente tem em escala mundial, ele não está sendo capaz de compreender ainda todas as dimensões dessa pandemia. Então ela traz junto consigo, evidentemente, uma crise econômica, uma crise social de grandes proporções, mas o importante para a gente iniciar é que essa crise aguda, ela se sobrepõe a uma crise crônica. Quer dizer, ela não está vindo no momento de bonança, de felicidade geral, de crescimento, de emprego para todo mundo, não. Ela está em cima de uma crise crônica, dimensional, que, segundo alguns autores, com os quais eu compartilho, já vem desde os anos 80 do último século do milênio passado. Ela é uma crise multidimensional, ela é econômica, ela é social, ela é política, ela é ambiental especificamente. Muita discussão do Covid liga muito a crise atual do Covid à questão de sustentabilidade ambiental e também social. E agora a gente vê que também é uma crise, nos últimos anos, e particularmente nesse momento, da própria democracia, que essa crise marca o sistema mundo, portanto, nas últimas décadas. A gente tem que pensar que essa crise de longo prazo ela é muito aguçada e agudizada a partir da crise financeira de 2007 e 2008. Os mais jovens podem se lembrar de um grande estouro de uma bolha financeira que pela primeira vez nos últimos 50 anos ocorre no centro financeiro e econômico global, que é Wall Street, em Nova York, nos Estados Unidos. E ela está muito vinculada, evidentemente, tanto à crise de 2007 e a crise que se sobrepõe a partir de então, a um aprofundamento enorme do que a gente chamaria de financiarização da economia global, que talvez eu volte, se der tempo, um pouco mais para frente. Mas ela tem um outro lado, que é um lado extremamente perverso, que também agudiza-se a partir desse momento, que é o aumento da desigualdade. A desigualdade entre países, interpaíses e dentro dos países, entre regiões, entre classes sociais, e que está muito ligada à forma como as atividades produtivas, inovativas e o capitalismo como um todo se desenvolve no âmbito do processo de globalização que a gente tem hoje. Essas alterações na dinâmica global
anterior à crise de 2007, 2008 e posteriormente a ela, também elas têm sido conduzidas, sem dúvida, através das estratégias dos grandes e principais atores da globalização, que são, por um lado, as grandes empresas transnacionais e, por outro, os estados nacionais, né? É importante se ressaltar aqui, e talvez fique claro na minha apresentação, que a relação entre esses dois atores principais, os grandes estados nacionais, particularmente dos países mais avançados, estou falando dos Estados Unidos, países europeus, Japão, Coreia também, né? E as grandes empresas transnacionais, elas se alteram significativamente nesse período, né? E que essa relação historicamente sempre foi muito forte, entende? Mas a financiarização ela vai transformar, né, significativamente essa relação, né? E a percepção que está um pouco por trás daqui, ela se transforma no sentido de que os estados nacionais e a política como um todo, política econômica como um todo, mas também a política industrial e a política de inovação, elas passam a ser cada vez mais capturadas por esses grandes atores, né? As empresas transnacionais, né? E a gente tem evidência de vários tipos, né? Talvez uma das mais significativas seja a retirada do Estado, né, do seu papel de provedor do bem-estar social, que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial e que foi a grande responsável, talvez, né, pelas enormes e positivas taxas de crescimento da economia global dos anos 50 até os anos 80, né, os chamados 30 anos gloriosos do capitalismo, né? Isso está associado, então, essa retirada do Estado à redução significativa dos gastos públicos em serviços sociais. A ênfase aqui é porque estamos trabalhando em saúde, estamos falando de saúde, então, particularmente em saúde e educação, essa retirada significativa, né? E também a redução do salário social da parcela mais carente da sociedade, né, através de desinvestimentos que são ligados a diversos sistemas de privatização para a manutenção das estruturas públicas como transporte público, água, saneamento e assim por diante, né? Vou dar alguns indicadores que vocês vão ver nos próximos gráficos, né, dessa situação atual. O primeiro importante são uma série de gráficos nesse slide que vocês estão vendo aí, sobre o que a gente poderia chamar de uma desindustrialização nos principais países capitalistas, né? Então aí estão França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos. Particularmente a partir de 99, 2000, né? Não dá tempo de discutir as razões aqui agora, né? Mas a gente percebe nesse gráfico o aumento da globalização produtiva, né? O surgimento das chamadas cadeias produtivas globais. Ele tira a capacidade produtiva, né, dos principais países capitalistas, né, como estamos vendo no gráfico, e ela é transferida para países do Sudeste Asiático, em especial a China, né? Isso vai ter um impacto significativo nas capacitações produtivas e de inovação desse país, no emprego, e particularmente emprego com qualidade nesse país, que cai violentamente, e tem associado a isso, evidentemente, a perda de nível salarial e que vai ter impacto também no nível de consumo, como a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Quer dizer, então, esse aprofundamento da financiarização, como a gente vai ver um pouco mais para frente, né, ele é ligado, antes da crise do Covid, e os gráficos desse novo slide que vocês estão vendo aí mostram isso, né, a uma estagnação tanto da produção global, que é o lado esquerdo desse lado, quanto do comércio global, né? Quer dizer, o comércio que puxou a globalização nos 30 anos anteriores, né, a linha vermelha desse gráfico que estão vendo, ele cai violentamente e com ele cai o produto global. Já a partir de 2011, 2013, e a gente vai vendo o aprofundamento da crise dessa maneira, né? Um dos resultados disso, tem vários, mas um dos mais importantes para a dinâmica produtiva e inovativa é que o investimento privado líquido como um todo cai significativamente, né? O outro pedaço do gráfico que vocês veem na frente mostra uma tendência de longo prazo. Desde os anos 60 até 2020, eu selecionei os Estados Unidos da América, o principal país capitalista, mas ela vale para todos os outros países. Quer dizer, vocês veem uma tendência de longo prazo de queda no investimento privado líquido, como porcentagem
do PIB, né? E a partir de 2008 ele tem uma queda brutal, em 2008, 2009, como vocês veem no gráfico, e desde então ele não se recupera mais, e já a partir de 2019, antes do Covid, ele cai significativamente, né? Isso é vinculado, evidentemente, ao que está nesse novo gráfico, né? Que é o quê? Uma queda brutal no consumo, né, de quase todos os bens de consumo durável em escala global. Não estou falando apenas de Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? E vocês veem isso como um exemplo. A gente pode pegar, isso acontece para smartphone, para TV, uma série de outros produtos, bens de consumo durável, que seguram um pouco, né, a produção, o consumo do paradigma que se esgota em escala global. Então vocês veem nesse gráfico, a produção global de automóveis, o consumo, global de automóveis, a produção segue a mesma coisa, mais ou menos, né? Ele não aumenta, pelo contrário, ele cai a partir de 2005, né? Se a gente tirar a China, né, do nosso mundo da produção e do consumo. Então, se a China está dentro, é a parte azul, a linha azul do gráfico, a gente vê uma tendência positiva, mas já com queda a partir de 2018. Portanto, a crise começa a acontecer, inclusive na China. Se a gente tira a China, isso acontece de uma forma muito mais elevada. E isso está ligado ao que eu já falei anterior, é o outro lado do gráfico, o aumento brutal da desigualdade, o índice Gini volta ao que acontecia na década de 20 do século passado, né? E a participação do 1% mais rico, ela cresce, como estamos nesse outro gráfico que eu estou mostrando aqui. Evidentemente que isso tem a ver com a financiarização, o aumento do endividamento público, privado e de famílias, colocado nesse novo gráfico que está aí, e a financiarização, que é a parte importante que a gente vê aqui, que chega a alcançar 400% do PIB global, fluxos financeiros, como mostra o nosso gráfico aqui. Isso é único na história do capitalismo, né? Eu tenho o mesmo gráfico que vem de 1820 para cá, e a gente não tem nada como isso, né? Bom, o que tem a ver com a nossa discussão aqui, que são as políticas de ciência e tecnologia na crise, né? O ponto importante para a gente iniciar é que, a partir de 2020, as políticas de inovação, particularmente, voltam a ser colocadas na agenda global, particularmente através de uma tentativa que ocorre no âmbito da União Europeia, de você voltar a apoiar o desenvolvimento produtivo através do aumento da inovatividade, né? Quer dizer, esse exemplo é muito importante porque ele sinaliza o que vai acontecer em quase todo o mundo capitalista, que são países que apresentam propostas de política de inovação que têm no plano de discurso uma modernidade, no sentido de que elas sugerem a importância da visão sistêmica da inovação, portanto vamos inovar e vamos fazer política para todos os atores, mas na prática elas são políticas de corte eminentemente neoclássico, né? Elas apontam numa direção de estímulos muito genéricos e que têm um resultado negativo em quase todos os países. Quer dizer, não é apenas no Brasil que essas políticas mostram-se fracassadas, como a gente percebe hoje em dia. Isso acontece no mundo inteiro, né? A cópia desse modelo da OCDE. Evidentemente que tem havido exceções nesse fracasso generalizado. O Brasil, talvez o único caso de sucesso parcial que a gente possa ter, como está no slide colocado aqui, é que na área de saúde, na primeira metade da década que terminou agora, da década de 10, a gente teve capitaneada no Ministério da Saúde uma política que foi de fato sistêmica, né? Mas infelizmente para nós ela foi abandonada a partir de 2015, né? A China é uma exceção, não vai dar tempo de falar muito em detalhe como ela, mas os dados da China nos mostram o sucesso deles adotarem uma política de corte sistêmico, tá? A partir de 2008, com o aprofundamento da crise, a gente tem uma situação que é mais complicada ainda. Por quê? Porque, inclusive, particularmente nos países mais avançados, e a União Europeia é um caso a ser colocado, né? Elas passam crescentemente a ser capturadas pelas grandes empresas transnacionais, né? Eu deixo no slide um exemplo, né? Tem vários exemplos que eu poderia passar
para vocês, né? Mas um exemplo que está no slide aqui, são dois, eu vou tentar falar rapidamente sobre eles. Um deles é uma iniciativa da União Europeia que faz um grande acordo em 2008 com as grandes empresas transnacionais na área de farmacêutica, o Innovative Medicines Initiative, né? São colocados mais de quase 3 bilhões de euros pela União Europeia à disposição, sob coordenação das grandes empresas transnacionais da farmacêutica, com objetivos eminentemente sociais, né? Inclusive um deles era prevenção de pandemias, né? A análise que foi feita agora, nos últimos meses, né, do resultado depois de 12 anos, mostra o fracasso absoluto. Por quê? Porque as grandes empresas pegaram esses 2,6 bilhões e fizeram, né, tem a afirmação explícita de um executivo dessas empresas que eles usaram isso para fazer a mesma coisa que eles fariam sem esse apoio, né? No caso da pandemia, temos um outro exemplo que é muito significativo e que é do próprio país líder em escala global, que são os Estados Unidos da América, né? E tem a ver com a falta de ventiladores, né? Em 2020, que a gente percebe agora no mundo inteiro, né? E todos esses países, né? Olha, fica um pouco estranho se a gente lembrar que já em 2010, portanto 10 anos atrás, o Departamento de Saúde norte-americano, que é o Ministério de Saúde deles, utilizando o seu poder de compra, ele encomenda desenvolvimento tecnológico, inovação de ventiladores pulmonares mais baratos e eficientes que jamais foram produzidos, né? Ele contrata, ele repassa recursos no valor de mais de $1 milhão para uma pequena empresa, uma startup chamada Newport Medical Equipment, Newport Medical Instruments, mas 2 ou 3 anos depois ela é comprada, adquirida por uma grande transnacional chamada Covidien, né? E imediatamente depois dessa aquisição, né, a Covidien diz que não tem mais interesse, não tem mais capacidade para desenvolver esse projeto, né? E ele é simplesmente jogado no lixo, né? O que a Covidien faz? Acaba com o departamento de P&D da Newport Medical Instruments, põe o pessoal para fazer outras coisas e fica vendendo os mesmos ventiladores que ela produz na China por 5 vezes mais do que aqueles que seriam objeto dessa ação de política de compra dos Estados Unidos. Não vou entrar em detalhe, em 2015 eles tentam mais uma vez, com outra empresa acontece a mesma coisa, e tem uma série de textos acadêmicos que eu posso passar para vocês se tiverem interesse, que mostram que isso não é um fato único. Nos Estados Unidos, no setor farmacêutico, 45 empresas, em média, pequenas startups, são compradas pelas grandes transnacionais e têm seus projetos inovativos engavetados, simplesmente, tá? Então, evidentemente, a gente pode dizer que essas políticas, né, elas não foram eficazes. É como enxugar gelo, tá? Você fica tentando fazer e não consegue porque o mercado e as grandes empresas transnacionais, elas caminham numa outra direção, né? Evidentemente, o Covid-19 explicita muito essas coisas, né? E a gente tem uma série de exemplos extremamente interessantes que a gente poderia passar para vocês, né? Sobre o que tem acontecido no Covid, e agora o que eu vou tocar tem a ver com exatamente as possibilidades trazidas pelas novas tecnologias ligadas ao que alguns chamam de indústria 4.0, né? As respostas ao Covid são diferentes em diversos países. Eu tenho uma tabela que é colocada aqui, onde eu seleciono, né, alguns países e algumas regiões, né, que mostram um pouco de resultados totalmente diferentes, né? Não dá tempo da gente entrar em detalhes sobre essa, vocês dêem uma olhada nessa tabela, porque ela é impressionante. Os países que têm sucesso, independentemente do regime político, têm adotado uma série de estratégias que, junto com a questão sanitária, ele trata da questão do emprego, da segurança alimentar e do desenvolvimento tecnológico e de inovação, né? Deem uma olhada nos números comparativos, né, entre Brasil e Vietnã, por exemplo, né? O Brasil tem o dobro de população com relação ao Vietnã, né? E deem uma olhada nos dados dessa tabela sobre o número de casos por 100 mil habitantes, número de óbitos e óbitos por 100 mil habitantes, né? Então, ali eles fizeram uma política forte de proteção sanitária, que foi articulado com uma política de segurança alimentar. Por exemplo, desenvolveram em 2 meses
máquinas tipo ATM, dessas que dão dinheirinho para a gente, né, quando a gente quer sacar alguma coisa, só que lá eles fizeram ATM para distribuir gratuitamente 1 quilo de arroz para toda a população de 90 milhões de vietnamitas, né? Aqui a gente não seguiu isso, a gente, pelo contrário, pegou o arroz que podia servir para alimentar a população, né? Passamos a exportar e o arroz se tornou um bem escasso, com preço elevado para todos nós, né? Bom, enfim, a pandemia ela demonstra a importância de se compreender, portanto, a questão sanitária de forma dialeticamente articulada a outras dimensões, como a ambiental, alimentar, social, econômica, né? Ela reintroduz o significado de tratá-lo de uma forma sistêmica como bens públicos que devem receber atenção prioritária por parte dos diferentes governos, né? Segurança sanitária e alimentar se mostram presentes nas agendas de política pública em diversos países, tá? Evidentemente que, tanto no caso do Brasil como em outros países, ficou evidente a questão da importância, né, de você endogeneizar, trazer de volta essas capacitações que Brasil, países europeus, maior parte de outros países, Estados Unidos, perderam com o aprofundamento dessa globalização dominada pelas finanças que a gente estava falando com vocês alguns momentos para trás. Portanto, a dependência de importações é incompatível com as necessidades que afloram na crise da pandemia. E, portanto, vários países têm implementado políticas já tentando trazer de volta essas capacitações. Isso é uma lição muito importante para nós, né? Portanto, essa é uma movimentação que a gente vê em escala global, mas ainda tem uma forte resistência do status quo tentando voltar para um mundo que jamais voltará a ser o mesmo, que é o normal, que não era o normal, normal no sentido de que está tudo bem. Não, era o normal de crise que aprofundava-se cada vez mais. Vamos passar para a última parte da nossa discussão, que tem a ver com as novas tecnologias digitais, né? Quer dizer, então, a demonstração da importância das novas tecnologias disruptivas, tecnologias digitais, a inteligência artificial, a robótica, ela está sendo já usada, né? E é um fato importantíssimo que é trazido pela pandemia, ela está sendo usada de diversas formas para combater o Covid-19. Auxílio no diagnóstico, utilização de robôs na esterilização e entrega de alimentos, suprimentos e medicamentos, P&D de medicamentos, vigilância e monitoramento de doenças, detecção de indivíduos infectados ou não conformes, uso de supercomputadores, etc., 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 né? Drones estão sendo usados, né? E é interessante que isso ocorreu, né, várias vezes de uma forma, primeiro, descentralizada. Quer dizer, são grupos de pesquisadores, voluntários, gente que tem capacidade científica e tecnológica, às vezes com governos locais ou com ONGs, que têm trabalhado e revolucionado a forma de desenvolver as tecnologias, tá? Então, esse é um dos resultados significativos que a gente tem que tomar em conta, né, nesse momento atual, né? A rapidez com que essa série de inovações baseadas nas tecnologias tem sido gerada, portanto, através desses diversos mecanismos de articulação do setor público em nível local, particularmente, a sociedade, ela é muito importante, né? E além de demonstrar a viabilidade técnica dessas inovações com alto conteúdo social, esses resultados apontam para a desmistificação das ideias que muitas vezes sugerem que países como o Brasil tem que ficar fora dessa quarta revolução industrial, né? Porque nós não temos capacitação, porque isso é coisa de cachorro grande, são grandes empresas. Bom, essas grandes empresas, né, elas estão usando as tecnologias, estão desenvolvendo as tecnologias de forma disruptiva, de uma forma totalmente articulada com os seus grandes interesses ligados à financiarização, né? Parte do uso, né, dessas tecnologias, tanto robôs, inteligência artificial, né, ele tem sido utilizado, inclusive na área de saúde, de uma forma muito específica, concentrando-se na automação de tarefas que normalmente já eram efetuadas tradicionalmente. Isto é, substituir máquinas por atividades e funções que eram desempenhadas por seres humanos, tá? Então, o efeito disso é muito maléfico para a economia como um todo. Você está repetindo tarefas e
e aumentando o desemprego de uma forma significativa. Ora, tem uma série de estudos e discussões mostrando que, apesar, né, de que esses esforços para introduzir as tecnologias digitais de saúde, com o foco não sendo, ele pode ser na criação de tarefas em que os seres humanos possam ser produtivamente empregados. Você, de uma certa maneira, pode empoderar, né, os trabalhadores na área de saúde, as enfermeiras e enfermeiros, né, dando a eles um trabalho muito mais denso do ponto de vista de capacitações, no sentido de levá-los a pegar esses dados que vêm dessas informações e fazer um trabalho mais analítico e mais de aconselhamento. Quer dizer, isso dá um espaço para a política da ciência e tecnologia, né? E volto a dizer, quer dizer, não está sendo usado até agora porque o Estado, em quase todo o mundo, ele tem se abdicado, né, da sua tarefa de coordenar essas atividades. Tem deixado ao mercado desenvolver isso da forma como ele está tradicionalmente sendo articulado, né? Então, há, evidentemente, numa discussão como essa, importante papel para políticas de ciência e tecnologia, né? E a gente teria que, então, e aí eu parto rapidamente para uma conclusão, né? Que tem um pouco o seguinte, quer dizer, é claro que nesse quadro geral, em que há um forte movimento do status quo para voltar tudo ao que era antes, né? Para que a especulação continue forte, né? A gente tem visto nos últimos meses isso, né? Quer dizer, nos mesmos dias, 12 de agosto de 2020, né? Você teve uma série de informações nos Estados Unidos, na Europa, informações duras sobre os impactos econômicos e sociais, né? Foram dados a público queda de emprego, queda de renda em diversos países, e foi o mesmo dia que as bolsas de Nova York, de Londres, explodiram, cresceram, né, de uma forma significativa. Quer dizer, o descolamento entre a realidade dura e difícil que a gente tem e a especulação continua aumentando, né? E evidentemente que esses interesses querem permanecer, querem seguir as rotas tecnológicas, né, as rotas de ciência, tecnologia e inovação, que estão levando a humanidade, né, à sua encruzilhada final, né? Tanto na área de saúde, como a gente está vendo aqui, mas também na área de meio ambiente, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem essa discussão, né? E os interesses nacionais, os debates nacionais passam a ser cada vez mais importantes. Quer dizer, afim, eu acho que tem dois pontos que eu vou usar para encerrar. Quer dizer, o Brasil encontra desafios significativos nessa situação, até porque a gente tem perdido a capacidade de fazer política nessa área de ciência e tecnologia. Então, a gente tem que voltar a se preocupar com isso e ser capaz de gerar montar uma nova geração de políticas públicas centradas na indústria da tecnologia, com o objetivo de superar os gargalos estruturais, né? E partindo das grandes questões sociais que são colocadas aí. É mobilidade urbana, entende? É saúde, é água, é saneamento, né? E, em cima disso, pensarmos em políticas de inovação que sejam, de fato, voltadas para resolver esses problemas e que não sejam subjugadas aos interesses das grandes empresas, tanto aqui do Brasil quanto do exterior, né? E a outra grande lição que nos é traída aqui, aí eu tento fazer uma ligação com a próxima aula da professora Helena Lastes, é que o sucesso e a viabilidade dessas políticas, especialmente em países como o nosso, de grande diversidade, ele só vai ocorrer se a gente pensar numa descentralização dela, né? O SUS, que é o grande elemento da nossa política histórica de saúde dos últimos 30 anos, ele é descentralizado por definição. A gente tem problemas diferentes que exigem ciência, tecnologia e inovação diferentes, né, para cada uma das nossas realidades que são fundamentalmente diferentes. Então, a regionalização é a grande chave que nós temos enquanto país para dar conta dessas discussões, tá? Eu termino por aqui, agradeço a todos, muito obrigado. Diante dessa nova dinâmica mundial de produção e inovação, o Brasil enfrenta desafios significativos.
faz-se necessária uma implementação atualizada de políticas públicas, com o objetivo de superar problemas estruturais com a introdução e capacidade de criação de novas tecnologias. Dessa maneira, o sistema de inovação em saúde tornará a economia dinâmica e produzirá o desenvolvimento econômico e social do país.